E aí, Marx ou Keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e finalmente eu estou trazendo para vocês aqui a introdução do livro Democracia, o Deus que Falhou. É um livro extremamente importante e o autor se chama Hans Hermann Hoppe, eu vou botar mais perto aqui para vocês possam dar uma sacada. Então, vamos lá. Vou começar com a introdução e vamos ver o que é que vai se desenvolver aqui. Espero que seja boa o suficiente e vou tentar não fazer cortes. Bom, em 1914 só existiam 3 democracias na Europa, que era Portugal, Suíça e França. 4 anos depois da Primeira Guerra Mundial, cara, a grande maioria dos países acabou se tornando também democracias. Os Habsburgos foram depostos da Áustria, os Hohenzollerns foram depostos da Alemanha e também os Romanovs foram depostos da Rússia. E tinha alguns países que continuavam como monarquias, mas tipo, o rei era só um símbolo, ele ficava lá, mas ele não tinha poder nenhum. Basicamente, quando começou a Primeira Guerra Mundial, a Áustria era vista, olha só, esse aqui foi o país que começou a Primeira Guerra Mundial e aqui era uma monarquia. Mas quem chegou para finalizar foi os Estados Unidos, que era uma democracia. Então, basicamente, com o tempo, essa visão foi sendo aprimorada e os países foram começando a pensar, poxa, olha só, esse país aqui começou a Primeira Guerra Mundial, era uma monarquia, esse aqui parece que é mais forte, que é uma democracia. Então, o jeito dos Habsburgos, que era o jeito da monarquia, foi sendo substituída pelo jeito americano, que na época tinha como seu presidente o cara chamado Woodrow Wilson, que chegou ao poder falando que não ia interferir na guerra nem nada, mas quando chegou lá acabou mentindo igual qualquer político que faz. E é importante dizer que vocês que votaram nessas eleições estão caindo no mesmo truque da galera que caiu no Woodrow Wilson, e ele vai trair vocês e vocês vão estar chorando daqui a alguns anos. Mas enfim, vamos voltar para o assunto. O jeito ideológico austríaco, o jeito da monarquia, foi sendo substituído aos poucos pelo jeito democrático. Só que o Woodrow Wilson ele tinha uma missão. A missão dele era fazer o mundo um local livre e seguro para todas as democracias. Ele adorava a ideia de democracia e queria que todo mundo fosse democrata. Ele tinha 2 conselheiros, deixa eu só conferir o nome deles aqui, só para eu não falar errado. Então, era George Herron e Edward Mandelhaus. Todos eles odiavam a Alemanha do Kaiser, odiavam muito. Só que eles tinham um ódio maior ainda pela própria Áustria. E aí o que é que foi que eles fizeram? Transformaram a guerra no que realmente o Woodrow Wilson queria, que era uma guerra totalmente ideológica. Com o passar do tempo, a Alemanha não tancou esse BO, véio, e teve que acabar entregando a monarquia porque realmente a pressão estava muito forte. A guerra acabou se degenerando numa guerra total, as vidas civis e militares não tinham mais diferença, estava todo mundo matando todo mundo e o bagulho estava ficando doido. A Alemanha perdeu muito poder, mas ela não foi totalmente desmembrada. O Wilson deixou isso preparado para a Áustria, porque eles achavam que a Áustria representava a monarquia muito mais e era algo muito mais perigoso. Então, quando o Império Habsburgo, o Império Austro-Húngaro, perdão, foi desmembrado, cara, ele ficou totalmente destroçado. Foi aí que deu origem à Tchecoslováquia e à Iugoslávia. Quando chegou em 1818, o negócio estava tão ruim para a Áustria que ela saiu do mapa das grandes potências e os Estados Unidos emergiu como a maior potência do mundo. É o líder do mundo até hoje. Os Estados Unidos é visto como o país mais belicista e mais perigoso. Então a gente tem que ter muito cuidado aí com a transição do período da monarquia para o período da democracia. Só que o que é que aconteceu? Depois disso, começou a Pax Americana. É um período de paz que a gente diz que é representado pelo período em que a América se mostrava como o representante do maior sistema possível, o sistema democrático. E esse sistema foi reforçado depois da Segunda Guerra Mundial e também foi reforçado depois do colapso da União Soviética. Só que a gente não pode se enganar. Quando chegou no final do século XX, as evidências de uma forte crise no sistema americano estavam começando a ser demonstradas com mais força. Tinha evidências para todos os lados. Quando a gente pega para fazer uma análise desde o final dos anos 60 e o começo dos anos 70, a gente percebe que o poder de compra do salário do americano e também da Europa Ocidental estagnou e muitas vezes até caiu. A gente vê que as dívidas públicas vêm aumentando constantemente. Sempre a gente escuta falando, olha, as dívidas de tal país aumentou, as dívidas de tal país aumentou, as dívidas de tal país aumentou. E tem outro problema que é o da Seguridade Social, que talvez seja o maior problema de welfare que está acontecendo. A gente tem que acabar com a Previdência Social. Ela é um crime. E é um crime extremamente ruim, porque, além de tudo, ele vicia o povo. Então tem que acabar. Eu pretendo entrar em mais detalhes sobre isso em outros vídeos, mas enfim, os sistemas de previdência social também estão começando a demonstrar que estão entrando em colapso. Hoje a gente já pode fazer uma análise diferente. O século das guerras, o século XX, o século da democracia, não foi o século onde a democracia combateu o socialismo. Na verdade, foi o século onde a democracia socialista combateu a ditadura socialista. No final de tudo, são a mesma coisa, só que são em níveis diferentes. Tem até um livro do... Até a lei de Bastiat fala um pouco disso, né?
dos níveis diferentes da árvore socialista, né? Você tem o intervencionismo, você tem o socialismo e o comunismo. São a mesma árvore, só que em estágios diferentes. Bom, então, o que é que aconteceu depois de tanto tempo de democracia? A gente vê aumento da desintegração social, degeneração, desintegração familiar, cultural, aumento do aborto, aumento do crime, aumento dos divórcios, e isso não é algo realmente bom. Mas a gente pode parar para pensar o seguinte: se não tivesse acontecido a Primeira Guerra Mundial do jeito que aconteceu, se os Estados Unidos realmente não tivessem entrado na guerra, se Woodrow tivesse mantido a promessa de não entrar na Primeira Guerra Mundial, o que é que será que tinha acontecido? Vamos parar para pensar um pouquinho. Bom, será que os bolcheviques teriam conseguido assumir o poder na Rússia? Será que o czar Nicolau II teria sido deposto para Alexander Kerensky ter assumido o poder como primeiro-ministro? Provavelmente não. Você também tem aí a questão dos comunistas, que se tornaram uma grande ameaça na Europa Ocidental, e provavelmente eles também não teriam assumido o poder. Os fascistas na Itália não teriam assumido o poder também, provavelmente. E se ainda tivesse permanecido com o Kaiser na Alemanha, os nazistas também não teriam acedido ao poder. O ideal é que tivesse se mantido as 3 monarquias tradicionais, a dinastia dos Romanovs, dos austríacos, dos Habsburgos e dos Hohenzollerns da Alemanha. Só que como tudo isso não estava lá, mas tudo isso foi por água abaixo, a ideologia democrática acabou substituindo a ideologia monárquica, tudo isso caiu por terra, os nazistas ascenderam, os comunistas ascenderam, e se você para pensar um pouquinho, cara, os comunistas passaram décadas e décadas saqueando e destruindo os países. Então, se as monarquias tivessem continuado no poder, a gente não pode afirmar isso com total certeza, mas quando a gente para pensar um pouquinho, quando a gente para conjecturar o que é que teria acontecido, provavelmente todas as vítimas do nazismo e do comunismo teriam sido poupadas, e as democracias não teriam se tornado o que elas são hoje, e o Estado não teria tanto poder quanto tem hoje. E aí a gente entra na segunda questão da introdução, que é a interpretação histórica dos fatos. Bom, o Hope fala o seguinte: o historiador está aqui para apontar os fatos, mas ele não é qualificado para interpretar os fatos. Interpretar esses fatos é papel de um filósofo ou o de um economista político. Porque é o seguinte, o historiador pode chegar e apontar, olha, no século XIX as regulações eram menores e os impostos eram menores, e o padrão de vida também é menor. Já no século XX, os impostos eram maiores, as regulações eram maiores e o padrão de vida também é maior. Muita gente poderia pegar e interpretar isso como, olha, se tudo melhorou e os impostos aumentaram, deve ser por causa dos impostos e das regulamentações. Bom, isso é uma falácia da correlação e causalidade. A gente tem que abordar isso de uma outra forma. O historiador não pode provar isso através de dados ou estatísticas. Ele tem que falar sobre isso à luz de uma teoria que não necessita ser provada através de experiências históricas. Teria que ser provada a priori. Ou seja, a gente precisa de uma teoria sólida sobre verdades que não precisem de experiências através dos 5 sentidos. E aí a gente pode parar para pensar, mas o que é que seria esse tipo de experiência? O que é que seria esse tipo... Perdão, de experiência não, porque isso não pode ser experiência. Qual tipo de teoria poderia demonstrar isso? Bem, a gente pode usar alguns exemplos, por exemplo, um objeto que está em um lugar não pode estar em outro lugar ao mesmo tempo. Ou então, uma linha reta é a linha mais curta entre 2 pontos. Ou então, um objeto que é totalmente vermelho não pode ser um objeto totalmente verde. Isso são exemplos de verdades que você não precisa ser testado, que não precisam ser testadas. Você não vai pegar 2 pontos, ligar uma linha várias vezes para ver se realmente se é a linha mais curta entre esses 2 pontos. Não faz sentido. Então, dentro da economia política e dentro da filosofia existem outras verdades que a gente pode usar dessa maneira para basear a nossa teoria. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hope cita diversos dentro do livro, mas eu não vou falar porque realmente são muitos. Então vamos parar para pensar o seguinte. Democracia é incompatível com a propriedade privada. Essa é a primeira. Por quê? Porque a democracia necessita de impostos. Imposto é roubo, como eu já provei no meu vídeo anterior falando sobre a integridade intelectual, de você entender que imposto é roubo e assumir isso aí. Só é vocês pesquisarem aí como provar que imposto não é roubo. E aí eu trolei a galera e expliquei o contrário. Enfim, essa é uma das verdades. Ou então, a cobrança de impostos não pode ser igual para todas as pessoas, porque acaba criando a classe de pagadores de impostos e de recebedores de impostos. Alguém sempre vai estar se beneficiando e outra pessoa sempre vai estar sendo prejudicada por causa disso. Ou então a gente pode parar para pensar que existe outra, que eu não me lembro agora, então deixa para lá. Enfim, os empiristas acham que essas alegações não têm nenhum tipo de importância, só que na verdade elas têm. Elas afirmam coisas sobre a realidade que não precisam ser testadas. Por exemplo, quando eu afirmo que as crianças preferem o McDonald's ao Burger King, é uma frase normal.
ela pode ser provada através de dados, de experiências, ou pode ser evidenciada, é melhor por assim dizer, so to speak, como diria o Hope. Enfim, e você pode negar ela dizendo, olha, as crianças preferem Burger King ao McDonald's, tanto faz preferir um ou outro e não é nada de extraordinário. Agora, quando você diz, por exemplo, que o que é consumido hoje pode ser consumido no futuro, na verdade eu acho que essa frase é a que eu teria dito antes, é o terceiro exemplo de a priori dentro da economia política. O que é consumido hoje não pode ser consumido amanhã. E tem gente que vai chegar e vai dizer, olha, não, a gente tem que testar se o que é consumido hoje pode ser consumido amanhã. Isso é loucura, isso é digno dos loucos, tá bom? Então, o livro se baseia em teorias a priori para poder provar o porquê da democracia ser mais ineficiente do que a monarquia. É importante a gente dizer o seguinte, o livro não é uma defesa da monarquia. O livro é um ataque tanto à democracia quanto à monarquia, mas ele parte do seguinte pressuposto. Se a gente precisa de um Estado para ser o monopólio da força, o monopólio da coerção, então a democracia é muito mais perigosa e a monarquia é muito mais eticamente e economicamente superior em relação à democracia. Então é importante que fique isso. Só que aí é que está o bom da história, a cereja do bolo. É o seguinte, as mesmas teorias sociais que demonstram que tanto a democracia quanto a monarquia são deficitárias eticamente e economicamente também propõem algo como alternativa. Essa teoria social pode ser chamada como ordem natural, capitalismo puro ou anarcocapitalismo, que é como eu gosto de chamar e como a maioria das pessoas também gostam de chamar. Então, a monarquia ela é vista como a visão de propriedade privada de um governante e por causa disso ele tem visão a longo prazo. Afinal, ele pode aproveitar o tempo que ele tiver de vida para usufruir do poder dele. Já a democracia não. O governante, quando entra no poder, ele só tem, no máximo, estourando 4 anos para mostrar que ele é bom e aproveitar um pouco ali do dinheiro que ele vai ter. Hope aborda muito bem isso no livro, chamando sempre o governante da democracia de o zelador. Ele está lá fazendo a limpezinha e tal, mas ele pode ser expulso a qualquer momento. Enfim, a gente pode parecer um pouco radical quando fala sobre isso, inclusive o Hope parece muito radical sobre isso, só que na verdade não é uma ideia revolucionária, é uma ideia conservadora. Por mais estranho que isso possa parecer, a teoria que a gente usa ela é baseada desde os escolásticos do século XVI e hoje em dia ela tem um reflexo moderno na chamada Escola Austríaca de Economia, que tem como os principais representantes Karl Menger, Eugen von Bombawerk, Hayek, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Murray Rothbard, e atualmente a gente tem aí o Jesus Huerta de Soto, inclusive o próprio Hans Hermann Hoppe. E quando chegou na década de 40, Mises, que foi a terceira geração da escola austríaca, veio aqui para América. Aqui para América não estou falando dos Estados Unidos. Enfim, veio para os Estados Unidos e foi lá onde ele e Murray Rothbard, que foi aluno dele, fortificaram as raízes da escola austríaca e eles desenvolveram excelentes teorias sociais, principalmente quando se fala sobre economia e liberdade. Só que a gente tem um problema. Mises e Rothbard eram muito inteligentes e foram muito perspicazes quanto às teorias deles. Só que eles viam a transição da monarquia para a democracia como um progresso. Eles ainda viam como isso era algo bom, mesmo eles lamentando muito que o poder do Estado tenha se expandido demais no século XX. Já Hope não. Ele se mostrou muito mais superior nessa questão e ele demonstra porque todo o poder estatal aumentou justamente por causa da transição das monarquias para as democracias e demonstra como isso é péssimo. Bom, eu acho que é isso. Eu vou tentar deixar para vocês aí na descrição um pequeno resumo da introdução. Eu sei que tem muita gente que tem preguiça de ler. O livro é um pouco grosso. Ele tem mais ou menos aí 330 páginas de conteúdo, mais as referências, que dá mais ou menos aí umas 20 ou 30 páginas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de introdução. Eu prometi que faria, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo a leitura comentada dele, porque é muito complicado. Decorar todos esses dados, decorar todos esses fatos e tentar fazer um vídeo assim direto, sem parar, é muito difícil e sinceramente eu não sei se eu estou capacitado para isso. E eu ainda vou ter que começar a explicar para vocês o que seria taxa de preferência temporal. Como eu estou fazendo a introdução do Hazlitt e eu quero fazer mais sobre economia básica para o pessoal que está começando, eu não sei se explicar o que é preferência temporal agora já seria suficiente. Por favor, deixem nos comentários aí se vocês querem que eu continue fazendo a leitura comentada do Democracia e como é que vocês querem que eu faça, se pode ser nesse formato ou se pode ser em outro formato. Também ajudem a compartilhar esse vídeo, ele é de extrema importância. Tem muita gente que precisa conhecer esse livro, precisa conhecer as ideias desse livro e tem muita preguiça. E também tem uma péssima interpretação de texto. Então eu vou aproveitar para deixar aqui e recomendar para vocês a leitura de outro livro. Se chama Como Ler Livros, do autor Mortimer Adler. Mortimer Adler, na verdade. Bom, esse livro, metade dele é explicando os primeiros níveis de leitura e a última parte é com exercícios explicando
o nível máximo de leitura, que é a leitura sintópica, é importante que você leia pelo menos a metade desse livro, que vai até mais ou menos a página, sei lá, 200. É extremamente importante. O livro vai ensinar vocês a lerem filosofia, a lerem jornalismo, a criticar o conhecimento, explicando também o que é conhecimento. Vocês vão aprender a ler filosofia e diversas outras coisas. Eu recomendo a leitura desse livro antes que vocês leiam qualquer outro livro, porque não adianta você ter um Porsche se você não sabe dirigir. Então, para que vocês possam aprimorar sua leitura, leiam esses livros. E eu quero terminar esse vídeo falando a mesma coisa que o Clóvis Barreto fala nos vídeos dele. Apesar de ele ser um filósofo mais mainstream, tem muita coisa que é importante e que ele emana e pode ser utilizado. Que é, se você não se der o risco, se você não correr o risco de fazer uma leitura difícil, sua mente nunca vai evoluir e as pessoas vão continuar cagando na sua cabeça. Bom, eu fico aqui, até o próximo vídeo. Sou to speak.